Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Sunnycast, sempre trazendo aí os principais atores do mercado de energia, especialista, pessoas aí que têm opinião, que têm técnica para discutir conosco aqui, trocar ideia e trazer de forma gratuita, né, um conteúdo que ajuda na educação do nosso setor e no desenvolvimento do nosso setor. Hoje, um grande parceiro aí da Sunny de longa data, Peter da PW2, cara que aí é conhecido demais no nosso mercado, grande especialista de usinas de locação, cara que faz grandes projetos. Peter, obrigado aí, bicho, pela presença. Prazer todo meu. Tá aqui conosco para trocar uma ideia, junto comigo, junto com o Yuri. E, cara, já vou direto aqui para a apresentação aí, cara. Queria saber aí como é que foi, com as tuas palavras aí, esse teu início de carreira, até chegar na PW2, até ser esse cara aí já de referência no nosso mercado. Conta um pouquinho pra gente aí. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, Saulo. Bom, a nossa história começou em 2015, aproximadamente, né? Eu morava no exterior. Vim para o Brasil a convite de uma empresa lá e eu trabalhava bastante na parte de desenvolvimento de projetos eólicos, né, no mercado de geração centralizada. Lá eu tive uma oportunidade de conhecer melhor como é que funciona a regulamentação, nessa parte um pouco mais burocrática, né, na homologação de projetos. Acabei conhecendo um outro engenheiro que a gente pensava bastante junto, de forma igual, e acabamos fundando uma empresa que na época se chamava Neowind, né, que foi até nessa oportunidade que a gente conheceu o Yuri também, sim, né? E logo em seguida a Sunny, né? Então a gente começou bem junto, assim, foi bem legal. Na mesma época. O começo... Isso tem 7 anos, Isso tem 7 anos, exatamente. Então a gente sempre já se conhecia, já estava se ajudando ali, trocando figurinhas, né? Em 2018 a gente acabou conhecendo um outro parceiro também, né? Que é uma empresa, um grupo de engenharia que vinha da parte de óleo e gás, trabalhava muito com Petrobras, Transpetro, e eles tinham esse desejo de migrar para renováveis, né? E por outro lado a gente, uma empresa pequena, né, com alguns engenheiros ali que já tinham bastante experiência, né, apesar de empresa pequena, já tinha mais ou menos uns 15 anos de renováveis, mas eles traziam toda essa bagagem de empresa grande, né? Então setores já muito bem estruturados, né, de RH, parte de segurança do trabalho, né, toda a parte comercial. Acabamos trabalhando juntos em alguns projetos para atender também grandes players do mercado de geração centralizada. Eventualmente, acho que até de uma forma natural, aconteceu uma joint venture, uma fusão, né? A gente se fundou com esse braço de renováveis desse grupo, né? O grupo ainda é atuante no setor de óleo e gás. E aí fundou-se e criou-se a PW2 Energia, né? Então foi uma empresa voltada a desenvolvimento de projetos, né? Tanto eólicos como fotovoltaicos. A migração para fotovoltaico foi natural, né? Eu até lembro em um ano especificamente, acho que foi na virada de 2018 para 2019, e que em 2018 80% do nosso faturamento tinha sido eólico e 20% solar, e dentro de um ano isso inverteu, né? Então o solar veio assim, né, de uma forma inimaginável para cima, né? Então, a partir de então a gente começou a focar muito na parte de controle de qualidade, né? Ainda ficamos muito no setor de geração centralizada, né? Fizemos parte de alguns projetos grandes, né? Chegamos a desenvolver só de GC solar 2.7 gigas. Caramba. E 2.3 em eólico, né? Hoje a gente tem mais ou menos 5 gigas em desenvolvidos, né? Habilitados para leilões, né? Mercado Livre, etc. E também aos pouquinhos começamos a entrar mais nessa parte de execução, né? Então, como a gente já fazia controle de qualidade, a gente estava no site, a gente estava vendo quais eram os problemas, a gente sempre brincava, né? Poxa, né? Se eu fosse construir eu não fazia assim, eu não faria daquele jeito, né? Eu faria assim, né? Então, acho que naturalmente acabou acontecendo aí uma oportunidade, né, para a gente começar a construir, que inclusive veio advindo da Sunny também, né, a gente na época até ficou bastante feliz. E foi a nossa primeira usina de locação na época, em solo já, né? Nossa, também. E foi uma experiência muito legal, né, a gente aprendeu bastante, né, de lá para cá a gente já realmente mudou muita coisa, né? Mas acho que faz parte do desenvolvimento, né? E aí, graças a Deus, a gente realmente vê com um crescimento bem bacana desde então. E Peter, hoje teu foco na PW2 é GD ou GC? Bom, depende um pouquinho do momento do mercado, né? Então, a gente tem um track record dos dois, né, basicamente, mas considerando questões estratégicas de mercado, né, a gente entendeu que agora 2024 está sendo um ano muito bom para a GD, principalmente para esses mercados voltados para a alocação de usinas, né, que é basicamente o que a gente faz mais.
Então, assim, a gente deixou o GC um pouquinho de lado, até porque agora os juros estão em queda, né? Mas até pouco tempo a gente teve uma máxima e isso acaba impactando muito grandes investimentos, né? E aí também o BNDES, né? O FNE-SOL, né? do BNB, né? acaba ficando um pouco mais apertado, escasso. E aí grandes projetos acabam não acontecendo, né? Então o mercado de geração centralizada realmente deu uma baixa, mas por outro lado o mercado de GD foi um crescimento imenso, né? Imenso assim, quase todo dia o pessoal liga lá, tem parecer, tem projeto para vender, né? Então uma rotatividade... Inclusive essa queda de preço que a gente teve nos últimos 12 meses, né? Tá ajudando muito esse momento. Exatamente. Aí quase que exponencial está acontecendo no setor. Exatamente. Né? A gente comprava no passado o watt pico dólar, né? A mais ou menos 30 centavos de dólar watt pico, né? Na porta da fábrica, na China. Hoje a gente está 11 centavos, 12 centavos, né? Caramba. E equipamentos assim, de ponta, né? Equipamentos, tecnologia N-Type, por exemplo, né? Que tem a maior eficiência, né? E obviamente isso ajudou muito a entrada de novos projetos, né? Então realmente em 2024 a gente até reestruturou a empresa de uma forma que a gente, né, conseguisse atender bem os clientes, né, voltados para o mercado de locação. Então, isso incluiu nova reestruturação de ferramentas, né, nova reestruturação de profissionais, treinamentos e, mais importante, processo, né, organizações internas, porque a implementação, até brinco, né, a engenharia é fácil, né, difícil é você lidar com pessoas, com fornecedores que atrasam, né, que não entregam. Né, então, essa é a parte um pouquinho mais complicada que a gente até teve que criar uma nova experiência nesse âmbito, né? Sim. Cara, e já que 2018, né? Tanto a experiência de vocês montarem a primeira usina de locação, como também a gente teve a primeira usina ali que a gente começou a fazer aquisição de clientes, fazer gestão. O nosso público, ele fica muito, às vezes, interessado em querer entender um pouco melhor como é que ele sai da usina hoje que ele só faz residencial ou de pequenos comércios, né, ali no telhado, e ele vai para uma usina de locação. Então, assim, eu acredito que daí vão existir aí, até tecnicamente, diversas diferenças, até na questão da fundação e tudo mais. E o que tu pode dizer, assim, que tu vê de grandes diferenças, né? E como é que foi esse movimento aí para ti? Quando tu parou de fazer essas usinas de telhado e começou, como tu falou, agora a focar mais nas usinas de locação, né? Então, cara, o que muda? O que tu pode falar pra gente sobre isso? Bom, isso é um ponto bem interessante, né? Eu acho que a maior diferença é quando você chega para montar uma usina de telhado, para começar, você já tem uma estrutura, né? Você já tem uma base, você já tem... se tem telhado, tem uma residência, tem uma edificação, e se tem edificação, provavelmente já tem energia, né? Então, assim, para começar, você já tem um ponto instalado, você já tem uma energia fornecida, né? Você já tem água, você já tem alguma coisa que você pode começar a trabalhar. E a estrutura em si só, né? Então, apesar de que eu particularmente nunca gostei muito assim, do telhado, né? Até por conta de riscos de operação, né? De segurança no trabalho, né? Você vê que realmente não é todo mundo que se atenta com isso, né? Existem normas específicas para esse tipo de trabalho. E também a própria estrutura do cliente, né? Então o telhado tem que estar em bom estado, né? Não adianta muito. Mas você já encontra isso, né? Então são menos equipamentos, são menos materiais que você necessita para fazer esse tipo de instalação, né? Então já tem estrutura ali que já vai ser para aquele tipo de telhado, já vem os kits montados, né? Basicamente fixar a estrutura. Fixar a estrutura, né? Descer com cabeamento e até se preocupar de repente um pouquinho mais ali com a questão de estética, né? Para não descer os cabeamentos. Mas é basicamente isso, né? Você já tem até lugar para guardar o inversor, lugar fechado, né? Protegido. Quando você vai fazer uma estrutura de solo voltada para locação, né? É um investimento, né? Então, tudo que aumenta o custo do investimento, obviamente vai reduzir o resultado dele. Então, o empreendedor que vai fazer isso, ele obviamente vai querer gastar o menos possível e, consequentemente, ele vai querer um terreno barato, né? O terreno barato normalmente costuma ser rural. E um terreno também que não tem muita estrutura, né? Então, a gente está muito acostumado a chegar em locais que não tem nada, né? Não tem literalmente nada, né? Então, não só desse aspecto técnico também, mas dos aspectos logísticos, acaba sendo muito mais difícil, né? Então, você tem que levar gerador, né, para montar sua obra, você tem que montar um canteiro de obra, né? Você tem que fornecer qualidade e um mínimo de conforto para os teus funcionários, né? Colocar uma tenda, não vai ficar todo mundo o dia todo no sol, né? Tem que ter água potável, gelo.
Então, assim... Segurança, né? Exato. Porque então, você vai ficar ali um tempo exatamente, para né? poder Então, montar, fazer toda a fundação. Exato. É uma mini condomínio ali, né? Que temporário durante o tempo que tem que atender todo mundo. Tem que mobilizar, tem que desmobilizar. Exatamente. Né? Você tem que, às vezes, preparar o acesso, né? Tem que ver, aqui entra caminhão aqui, né? Entra container, não entra. Tem que voltar, pegar um trator, né? Ajeitar um pouquinho ali, consertar o acesso, né? Então, já começa por esse nível de dificuldade. Sim. Com relação à usina em si, né, tem a parte também da solicitação de conexão para a concessionária, né, geralmente é uma solicitação já de uma potência maior, às vezes exigem obras, né, na rede da concessionária. E, por fim, também tem toda a parte da estrutura de solo. Né? Então, assim, dependendo, você tem que fazer as análises do tipo de solo, né? Se é um solo mais arenoso, né? Que é o que a gente conhece mais de beira de praia, aquela areia mais branca, né? Ou é um solo mais argiloso, que é um pouco mais intermediário, ou é um solo rochoso, né? Então, para cada tipo de solo, existe uma solução específica, né? Um tipo de estrutura específico que vai te atender melhor. Também tem a questão do tipo de material que vai ser utilizado, né? Existem solos que são mais corrosivos do que outros, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? E, obviamente, as cargas eólicas, né? Então, não adianta só você jogar uma estrutura lá, né? E achar realmente que vai durar todo o tempo, que muitas vezes não vai, né? Então, todos esses detalhes, né, tem que ser observados, mas... É algo que não é novo para a engenharia, né? Então é algo que se você observar nas normas, teoricamente, né? para a engenharia não é tão complexo. Né? Exato. Né? Mas então, comparado ao de telhado, vai ser mais complexo. Vai ser bem mais complexo. São muitos mais pontos a serem observados. E quando tu traz essas questões, digamos, adicionais de preocupação, de mobilização e tudo mais, assim, a gente observa que normalmente a usina, se você pegar a mesma potência, uma usina de solo ela vai ser mais cara do que uma usina no telhado, né? Quanto tu diria, assim, mais ou menos na tua experiência, em percentual, que tu vê essa diferença, esse aumento, né? Olha, depende também se vai ser uma usina que tem uma estrutura fixa ou uma estrutura tracker, né? Que é com rastreador. Isso é um ponto que diferencia bastante. E como você falou, tem toda uma estrutura, todo um custo indireto em função dessa usina, né? Então, eu vou gastar dinheiro para eu ter condições de montar essa usina, né? Então, assim, eu diria, chutando aí, por volta de 40% a mais seria o custo acima do sistema de telhado. Muitas variáveis envolvidas, né? Por outro lado, usinas em solo são um pouco maiores e aí você compra equipamentos em maior quantidade, né? Então acaba... Na escala do CAPEX, né? do custo total do empreendimento, acaba sendo um pouco mais diluído, né? Sim, legal. Tu já montou quantas usinas, cara? Assim, não sei se já perdeu a conta, já nem lembra. Mas só para dar uma dimensão, que você falou dos volume de energia, né? Mas em unidades de projetos. Poxa, a gente deve ter, assim... Não, a gente deve ter montado, eu acredito que em torno de 50 megas e agora em construção por volta de 16 megas, tá? Mais ou menos isso. As usinas aí variam mais ou menos de 3 megas pico, né? Tá 6, esse é mais ou menos o número do tamanho médio, né? As micros são em menor grau do que as maiores que tu fez. Sim, exato. A gente deve ter feito, acho que uns 4 micros só, acho que o resto foi... A maioria mini mesmo. A maioria projetos maiores, né? Exato. A gente acaba diluindo. Cara, é legal ouvir você falar que naturalmente você foi para solar. Para traduzir aí para quem está acompanhando, na verdade, eu vou puxar a sardinha aqui para minha brasa, tá? Cara, a gente está percebendo de fato um movimento de muito interesse do mercado. E aí, quando eu falo mercado, para ser bem didático aqui, é de gente querendo investir nesse negócio. É de gente que, cara, assim, eu não sou do setor de energia, mas eu sou um investidor antenado a uma conjuntura ali de rentabilidade, risco, liquidez, e estou avaliando que usina de locação tem uma composição legal para mim que sou investidor. Então, a gente está percebendo, para que fique claro mesmo, assim, que tem um volume grande de investidores novos entrantes que não são desse segmento, entrando, buscando, pesquisando. Acho que até um dos motivos para a gente estar fazendo conteúdos e trazendo opiniões bem técnicas e competentes aí como a tua é justamente para poder disseminar cada vez mais isso. Acho que a Sani
é especialista em gerir esse modelo de usina. A gente hoje já passou de 360 usinas sob gestão. É um número que nos orgulha muito e a gente sabe que isso tende a ser muito maior, dá para aproveitar muito mais essa jornada de crescimento que o mercado está tendo. E, assim, no fim do dia, a gente recebe ainda muita gente que quer conhecer. Eu acho que você deve viver isso também. Um cara que conectou um investidor, um ex-cliente, conectou com outro investidor ou com outro fundo de investimento, ele fala assim, cara, conversa com o Peter, que o Peter sabe montar a usina. E aí, tem coisas curiosas, assim, né? Por exemplo, tem muito terrenista que vem falar conosco. Porque o cara fala assim, já tem o terreno, então, pô, é só colocar lá as plaquinhas lá e vai dar tudo certo. Do meu lado, eu explico muito que se você tem o ativo construído, mas se você não tem a viabilidade administrativa de usar aqueles créditos e gerar renda e tudo mais, cara, foi um esforço incompleto. Porque você tem que terminar esse negócio, você tem que construir ali o modelo de gestão. Essa é a expertise da Sany. Pegando ali a tua expertise, como é que tu poderia, para quem está acompanhando aqui e de repente é um investidor interessado e que é um cara que está querendo ouvir da tua boca, como é que é o passo a passo, assim? Porque eu acho que você, nas primeiras reuniões com um novo investidor, você deve explicar muito do beabá, né? Tipo assim, cara, calma, eu sei que tu tem um terreno, mas deixa eu avaliar melhor esse terreno. O que é esse passo a passo? Porque muitas vezes na cabeça do investidor é tipo assim, cara, tem um terreno, compro essas placas ou importo, o resto o construtor vai lá, faz. Não é assim, né? A gente sabe que não é. Explica pra gente assim um passo a passo disso. Perfeito. Só um adendo, né? Nós somos clientes da Sany também, né? Nós temos algumas usinas que estão sob a gestão de vocês aí. Que massa. Muito satisfeito, né? Maravilha. Bom, isso é um ponto bem interessante. A gente, inclusive, né, dentro da PW2, como a gente acabou se especializando nessa área, né, de realmente usinas de locação, que no caso são para investidores, né? A gente criou alguns braços para realmente atender completamente o cliente, né? Então, hoje a gente faz a parte de viabilidade físico-financeira, né? A gente tem contatos dentro dos bancos, né? A gente tem contatos dentro do BNB, né? De Santander, a gente sabe mais ou menos a taxa de juros, conhece o pessoal, a parte ambiental também, né? Então, a gente tem, como vocês também, né? Vocês são o final da cadeia, né? Sim. Então, é uma corrente, né? Sim. Se um elo quebrar, né? Esquece, né? Sim. Se o cara montar a usina, mas não tiver para quem distribuir energia, ou também se o cliente não estiver pagando ele, você acaba quebrando essa cadeia. Né? Exatamente, né? Então, a gente ou verticalizou a solução ou tem os nossos parceiros para indicar, né? Então, quando a gente até brinca muito, né? Quando a conversa começa, né? Eu tenho um terreno, aí você já sabe que vem coisa boa por aí. Mas sim, o terreno é um dos pontos mais importantes, né? E cito os dois pontos principais que devem ser avaliados, que um é a complexidade do terreno, né? E o segundo é a conexão em si, né? Então, apesar do investidor procurar um terreno mais barato, né, ele acaba sendo um local mais um lugar mais rural, e normalmente o atendimento da rede elétrica é escasso nessas regiões. Né? E aí, só para saber um pouquinho aqui do que tu acha, a gente escuta bastante falar que, cara, mas se for microusina em qualquer local funciona. Na tua experiência, isso é verdade? Não é? A regra básica, né, é que quanto menor o projeto, maiores são as chances de se conectar. Né? Um projeto de 10 kW com certeza conecta em qualquer lugar, né? Um de 50 muito provavelmente em qualquer lugar, um de 75 já vai reduzindo as suas chances. Né? Então, assim, de fato, um projeto em micro tem muito mais chances de se conectar que um de mini geração. Né? Mas isso não quer dizer que não envolva custos de conexão ou obras da concessionária, né? Que é uma coisa também que, por estar fora do nosso controle, é algo que a gente se preocupa bastante também, né? Que é mais um elo da cadeia, né? Que se a concessionária parar, estagnar ali por 6 meses, até o cliente que gastou um grande recurso... Que está imobilizado. E está imobilizado por 6 meses, né? E ele não está gerando energia, né? E aquilo ali é um custo, né? Literalmente, dinheiro parado, né? A taxa mínima de atividade dele vai para o espaço. Então, assim, o primeiro ponto geral que a gente avalia, né? E realmente voltando à sua questão, é a viabilidade de conexão.
Tá? Então, como é algo que relativamente está fora do nosso controle, né, está muito relacionado mais à concessionária do que a gente tenta entender mais ou menos qual é o objetivo do cliente, o que ele quer, qual a potência, né, o que ele está disposto a fazer, e a gente tenta fazer esse estudo de viabilidade. Né? Esse estudo de viabilidade, né, a forma mais adequada é você fazer diretamente junto à concessionária, né, você fazer uma consulta de acesso, então você tem um resultado, né, mais tangível. Como também, às vezes, visita ao local, você consegue ver a rede que está lá presente, né? Na própria norma da concessionária, eles são muito padronizados. Então, basicamente, obviamente, depende um pouco de concessionária para outra, mas eles usam 4 tipos de cabos e para cada cabo já tem uma potência pré-estabelecida que eles deixam fluir naquela rede, né? E aí tem os fatores também de carga, né? Então, a gente sabe que, tudo bem, né? Tem uma indústria aqui, tem uma fábrica ali, a gente já sabe que tá consumindo bem. A região ali, ela influencia, então, nessa avaliação preliminar. Então, a primeira coisa é avaliar o terreno que foi escolhido para talvez ter aquele projeto. É como se fosse uma metáfora aqui, respeitando as proporções, como se fosse um médico, né, fazer um exame diagnóstico clínico, que ele vai olhar para você, e outro não, vai fazer um exame de sangue, né, e vai pegar certinho. Né? Então, é mais ou menos. Então, a gente tenta usar de várias ferramentas para conseguir dar um resultado mais exato. A partir do momento que a gente entendeu que, né, tem essa viabilidade, ou vai ter uma obra, mas não vai ser uma obra muito extensa, daí a gente passa para os próximos passos. Né, que seria... possível estimar o valor dessa obra? Porque, assim, vai ser uma das principais coisas que o investidor, digamos, vai ter que colocar ali na viabilidade dele. Né? O valor da obra ele é muito variável. Né? Existe um critério que se chama ERD, que é o encargo e responsabilidade da distribuidora. Né? Então, basicamente, a distribuidora faz um cálculo ali, que ela vai ter um novo cliente, ela vai gastar um valor para fazer aquela obra, mas aquele cliente vai ficar conectado nela por X anos. Né? Então, ela vai calcular ali uns índices financeiros e ela vai assumir parte desse investimento. Né? Não vai ser integral, normalmente não, mas já vai ser uma parte. Então, assim, dependendo da potência... Com o investidor, exatamente. a obra que você está falando aqui é a obra de rede. A obra de rede, a extensão com o investidor. Isso se descobre na própria consulta. Na consulta você já consegue saber o valor da obra, mas eles não te passam o valor que eles vão assumir daquela obra. Isso eles passam realmente no orçamento de conexão quando você já pede a nova ligação, ou no caso o parecer de acesso. Tá? Aí você realmente tem os detalhes daquela informação. A consulta de acesso, apesar que ela não te dá a informação exata de quanto a concessionária vai te fornecer, existe como calcular isso por fora pelas normas da ANAEL. Né? Então, na resolução 1000 da ANAEL já tem a equação, né? Você sabe mais ou menos ali qual o valor por mega que a concessionária vai arcar. Então, ali você já consegue realmente bater o martelo pela viabilidade do empreendimento. Né? E aí, a questão do terreno também, né? Aquelas coisas mais básicas, né? Você tem que ver aspectos de drenagem, né? Estabilidade de solo. Façam ensaios de solo, tá? Ensaios para SPT, né? Plantiometria, né? São custos desprezíveis frente ao valor do investimento, mas que podem te economizar muito dinheiro lá na frente. Não né? é todo mundo que faz, né, Não Peter? é todo mundo que faz, né? É algo tão Eu acho que é simples, importante né? dizer isso, cara, porque muitas... E aí, enfim, o mercado está crescendo de uma tal maneira que o trabalho ele acaba não sendo um trabalho padrão, né? Tem integrador que é mais criterioso, outros que são menos criteriosos. Eu acho que também até tem a questão da experiência, né? Então, verdade. Já que você está atuando ali num modelo mais residencial de pequenos comércios e fazer no próprio local, né, ali no telhado do cliente, quando você vai para o solo, eu acho que tem todas essas outras questões a serem analisadas, né, e cria realmente um grau de complexidade um pouco maior, né? Sim. Então, esse é um dos motivos, inclusive, que a gente está, né, trazendo esse papo, que a gente viu que uma das coisas que está se falando muito no setor beleza, estou convencido que esse ano é o ano da usina de locação. E agora? Como é que eu dou o primeiro passo para isso? Né? Então, a gente está tentando trazer essa conversa e tentar ajudar a elucidar um pouco. Exatamente. Né? A gente é como se fosse uma escada. Né? O primeiro degrau é justamente ter conexão? Tem. Ok, né? Vamos para o próximo degrau. Como que é o terreno, né? Quais são as condições do terreno, vamos estipular o que a gente vai ser necessário gastar, vai ter terraplenagem, não vai, a rocha, não vai, né? Então, assim, se você tiver, por exemplo, que estaquear uma usina de 1 mega,
em rocha, né, é um custo adicional de 200 a 300 mil reais, né? Caramba. Então, assim, influencia muito, né? Pode ser 10% do teu O valor do CAPEX, projeto né? pode inviabilizar. Aí depois tem a próxima questão, né? Questão de critérios ambientais, né? A gente está aqui em algum APP, alguma área de preservação próxima, né? Ou não está, né? Tem algum leito de rio, né? Então tem toda essa questão também. Inclusive você deve verificar se a obra da concessionária está em área de APP, porque ela também precisa licenciar, né? Então, Nossa, entendi. aí a diferença é que eles não vão ter tanto interesse como você para resolver e isso agilizar com isso, né? como terceiro órgão, né? Então, assim, passo por passo, análise por análise, né? Você vai matando ali, né? Fechando as pontas, até realmente você dar... O grande objetivo de todo mundo é fornecer um investimento seguro, né? Para o cliente e a gente... determinar, estimar muito bem os valores, né, os preços, né, tanto para o nosso lado como EPCista, né, como para o lado do cliente, para ninguém ter nenhum susto no final. Né? Então, Uma usina de 1 mega. É lógico que cada projeto é um projeto e um cara até como você é difícil pegar respostas genéricas, né? Mas uma usina de 1 mega e uma avaliação de tudo que você descreveu, leva quanto tempo? Olha, na nossa experiência, a partir do momento que o cliente nos aborda pela primeira vez, né, investidor e tudo mais, e até o momento que a gente inicia a obra, a média é por volta de 1 ano. 1 ano? Porque a gente está falando aí, né, toda essa questão da viabilidade técnica, né, só a consulta já são 2 meses. Sim. Né? Aí é o primeiro passo, né? Aí depois você avança com o terreno, né? Você vai à compra dos materiais, projeto, licenciamento ambiental. Tem licença ambiental que sai rápido, tem licença ambiental que demora 6 meses. Financiamento, vai fazer por um banco, né, de investimento, um BNB da vida, alguma coisa assim. Geralmente é um processo que demora bastante também, é uma coisa que a gente já sugere iniciar o mais rápido possível, né? Provavelmente adianta o recurso financeiro e depois é ressarcido, né? Primeiras etapas já corre lá com o BNB, BNDES, seja o que for, né? E aí tem toda essa inércia, mas, claro, né? Tem projetos que, assim, acho que o mais rápido mesmo que a gente fez foi por volta de 6 meses, assim, até literalmente entrar na obra. Mas é importante você dizer isso, né, cara? Porque às vezes tem gente que vende muita facilidade e frustra a expectativa do investidor, né? Tem que ter um alinhamento de expectativas, eu acho bem importante nesse momento. E quando a gente fala de micro, cara, como é que fica esse tempo médio aí que tu vê? Micro já é bem mais tranquilo, né? Já é um formato de usina que não necessita de licenciamento ambiental, é uma área muito pequena, né? Então 2, 3 mil metros quadrados você já faz uma usina super tranquila de micro. E a obra na concessionária não costuma ser uma obra grande também, né? Então aí realmente você consegue, acho que em 3 meses ou até menos a gente já consegue estar entrando, né? Depende um pouquinho também, micro, se você vai comprar equipamento nacional, né? Normalmente não é um volume suficiente para você importar diretamente, né? Que isso é um ponto também importante, a parte da importação, né? Então você acaba comprando equipamentos de fornecedores já nacionalizados, né? Então acaba sendo mais rápido mesmo. Entendi. E assim, tem uma questão que a gente vê que acontece em algumas concessionárias, que muitas vezes os integradores, EPCistas, né, acabam comentando assim com o nosso time, que eles têm ali uma usina de 75 de inversor, que ela tem uns 90, às vezes 100 kW, mas que ele não consegue fazer a conexão na concessionária, tem alguma questão aí do disjuntor, etc. Explica pra gente o que é isso, né? Bom, a Anael, ela estabelece, né, que o cliente de baixa tensão é o cliente que ele não está limitado pela tensão em si, mas pela potência, né? Então ela estabeleceu que, olha, o limite aqui entre baixa tensão e média tensão vai ser 75 kW, né? Até 75 kW eu estou na baixa tensão, 75,1 kW para cima eu já estou na média tensão, né? Que é justamente para não sobrecarregar os sistemas dela. Só que as concessionárias também, por outro lado, elas têm certa liberdade em estipular os critérios internos de conexão, né? Então, de uma forma geral, tem que atender a Anael, mas a forma que ela vai atender, ela pode criar algumas barreiras e obstáculos para tal. Um exemplo excelente que eu tenho é da própria concessionária aqui no Ceará, né? E que se você for lá na norma de fornecimento em tensão secundária, né, no caso baixa tensão, tem uma tabelinha lá que... A norma técnica da própria concessionária local. Exato. Certo.
tem uma tabelinha lá que fala, né? Olha, se você quer conectar dessa potência, você vai usar um cabo assim e um disjuntor assim, né? Daquele jeito, assim, bem receita de bolo, né? Só que ela para em 62 kW. É o máximo, né, dela. Aí você, poxa, não é cada 75, né? Aí você vai procurar, aí tem lá, não, 75 kW só é em fornecimento subterrâneo. Que não é 99% do nosso atendimento aqui é aéreo, né? Então, assim, tem algumas praias, né? Tem uma praia aqui muito bonita em Jericoacoara, né? Lá o atendimento é subterrâneo, né? Então, se você não for fazer uma usina em Jericoacoara, não vai te atender muita coisa, né? Então, Deve muito... ser bem mais caro, né? É muito importante se atentar nessas letrinhas pequenas, né? Das normas das concessionárias, né? Não só a norma de microgeração, né, de mini geração, que eles têm uma norma específica para isso, mas também as normas de atendimento, de fornecimento, de tensão primária, que é a média tensão, como secundária. Tá? Então, assim, para resumir, se o cliente fizer uma usina com 75 de potência ou 72, ele não vai conseguir conectar em baixa tensão. Ele vai ter que ir para média tensão. Isso. Muito provavelmente. E vai ser classificado como uma mini. Ele até pouco tempo a gente conseguia entrar como optante B, né? Ou seja, aquele regime especial. Conectava como média. Exatamente. Você conectava fisicamente como média, né? Mas você era cobrado como tarifa B. Você ainda pode fazer isso, mas apenas no caso se você tiver um consumo local, né? Então, for um alto consumo, né? Não é o nosso caso de locação. Então, o próprio relógio da concessionária ele não permite essa potência, né? Se você olhar o relógio que ele usa, na corrente lá do relógio, né, que ele entra, o teu cabo não entra lá no... Ele não, a amperagem a amperagem não permite, né? Então, assim, eu entendo que se você for entrar na concessionária, brigar, né, e até talvez judicialmente procurar uma solução, você está correto, né? Então, a concessionária vai ser forçada a te atender, mas não é um caso normal do procedimento dela. Então você está assumindo que vai uma briga enorme, né? Seria demorado e talvez não valeria a pena. Melhor você talvez então puxar a potência, né? O ideal é se em alguma concessionária a norma técnica tiver alguma característica dessa, você reduz a potência do inversor ali para ficar igual ou um pouco abaixo da faixa, né? Então aqui, por exemplo, Ceará, tu indicaria, cara, faz 60 kW e aí tu bota o máximo de overload lá que o inversor aguentar em placa. O máximo overload é um pouco polêmico, né, ainda, né? Mas a gente está escutando muito hoje que o pessoal está colocando um overload bem maior do que a gente via lá no começo também, até nas usinas que vocês instalaram, né, cara? Isso está correto? O que está acontecendo aí com esses novos inversores, com essa notícia aí que está todo mundo falando? Isso é um ponto bem interessante, né? A gente fala muito de investimento, a placa solar dura 25, 30 anos, né? Os investidores também, né? Não tanto, mas vamos falar aqui 15 anos, né? Só que é algo novo, né? Muitas das marcas não têm 10 anos de idade, né? Então, né? Como que você me prova que realmente, né? Não chegamos ainda Nunca lá. aconteceu, né? Não chegamos lá, né? Poxa, esse copo aqui vai durar 50 anos, né? O que vai estar aí? Fabriquei ontem, né? Então, assim, né? Mas o que a gente já viu, alguns estudos que saíram agora de inversores, obviamente que são modelos antigos, tá? Mas que já foram desenvolvidos na década de 80 e a eletrônica de potência avançou muito, né? De lá para cá. Sim. Mas saiu um artigo, inclusive numa universidade chinesa, né? Que a gente hoje em dia não pode mais desprezar, né? A tecnologia chinesa e realmente eles estão na vanguarda. Principalmente para o nosso setor, né? Não, assim, é fato. Né? Aquela ideia que a gente tinha antiga vai por água abaixo, né? De qualidade chinesa. Não estou dizendo que também nem tudo que reluz é bom. Reluz é ouro, né? Mas assim, na parte de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento, eles estão muito, muito na frente. Mas enfim, saiu um estudo que relacionava a vida útil do inversor com o overload dele. Então, os inversores que tinham maior overload eram os que tinham a menor vida útil. Né? Mesmo que o inversor, por si só, ele aguentasse, né? Não, aguentar ele aguenta, né? Como você vai forçar mais, naturalmente você vai diminuir a vida útil dele. Justamente, né? E tem também aquela questão que você perde energia, né? Entre aspas, né? Porque toda aquela energia ela não vai ser injetada na rede, ela vai simplesmente... Parte dela vai ser transformada em calor. Parte dela vai ser ceifada ali, porque você não vai conseguir entregar mais do que o inversor tem de Exatamente. Potência. Você não vai trabalhar no ponto de eficiência dos modos, né? Na corrente, a Corviver, né? Que é a tão famosa Corviver. E aquilo vai ser desperdiçado, né? Então, assim, quando você bota no papel, né?
que é um ponto importante que a gente usa na nossa análise financeira, né? Que é o LCOE, que é a sigla em inglês para custo de energia nivelado, né? Quanto que você gastou durante a vida útil do teu equipamento em tudo, né? A limpeza, o custo do equipamento, montagem, dividido por tudo que ele gerou. Né? Então você sabe, ok, eu gasto mais ou menos por volta de 16 centavos para produzir 1 kWh. Então quando você analisa desse aspecto, você vê que sistemas que são supercarregados, né? Tem essa sobrecarga, eles têm um custo maior. Né? Você vai ter que por gastar quilowatt-hora. mais. Obviamente que ele vai produzir mais, Sim. mas ele não é tão eficiente assim. Né? Então eu ainda prefiro ser um pouco mais conservador nesse âmbito. Eu tenho uma experiência própria, né? Na casa de um familiar meu, eu instalei um sistema também há 6 anos atrás. E aquela frase, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Cara, eu nunca fiz a manutenção no equipamento. Nossa. E até feio falar isso, né? Mas é verdade. Mas, cara, tá lá. E foi um sistema que a gente instalou 1 para 1, né? Então a potência do inversor igual legal. a potência dos módulos. Cara, nunca esquentou, nunca deu problema, assim, né? E tá lá, eu passo, tá a luz verdinha lá, tudo tranquilo, né? Então, assim, cara... Mas assim, de qualquer forma, tem um ponto ali que a gente também tem que buscar uma eficiência maior, né? Sim. Então, o que tu indica normalmente? Cara, 10% de overload, 15, 20, 30? Qual é que é o range ali que tu acha que é o ideal? Depende muito da marca, né? Essa pergunta, ela depende um pouquinho, né, exatamente da marca, né? A gente tem módulos que tem uma coeficiência de calor mais sensível, outros menos, né? A gente está aqui no Nordeste, então isso é algo que a gente observa muito, né? E outro ponto também é com relação ao tipo de estrutura, né? Então, estruturas que são trackers, elas costumam passar mais tempo na potência nominal. Né? Então, a gente acaba sendo um pouquinho mais conservador nesse tipo de estrutura. Né? Então, quando é tracker, vou falar aqui mais ou menos por volta de 20%, né? Mesa fixa, dá para falar mais ou menos em 30%. Deu aqui 1,28. Não, tá ok, né? 1,34, tá ok, né? Mas eu ficaria mais ou menos entre 20 a 30. Nesse range aí. Pode passar um pouquinho de 30, né? Não vai acontecer muita coisa com relação a isso, mas seria a minha sugestão. O próprio manual do inversor, né? Ele já tem sugestões de potência, né? E a gente sugere também fazer simulações, né? Hoje tem softwares excelentes no mercado, né? E vários softwares têm vários períodos gratuitos, né? Tem cursos, então você consegue até brincar com tensão diferente, né? Vou fazer um string com mais tensão, menos corrente é sempre mais interessante, né? São menos perdas elétricas, né? Então, lembrando que a fórmula, voltando aí para a época de colégio, né? A fórmula da perda elétrica, ela é resistência vezes corrente ao quadrado, né? Então, se a corrente duplicar, né? A gente quadruplica aí a perda elétrica em todo o sistema, né? No cabeamento, inversor, etc, tudo mais, né? Então, acho que a chave é mesmo simular, avaliar todos os casos, né? Olhar um pouquinho mais criteriosamente para o datasheet e para os manuais dos equipamentos que você vai encontrar a resposta, né? Não é porque um carro pode ir até 180 que necessariamente você só vai dirigir a 180 dele, né? Então, é mais ou menos isso. E a gente está falando de uma usina com finalidade de receita, né? Então, acho que essa exigência ela cabe porque é um investimento. Né? Exatamente. Né? Então, mais cedo ou mais tarde vai vir a conta. Vai vir a conta, é exatamente isso que eu ia falar. Cara, e assim, eu vejo muito parceiro nosso, né, que faz integração, é pesista, que eles comentam assim, que acabam não fazendo todo às vezes um trabalho de verificação, né, que é chamado comissionamento, para você ver se de fato a usina está conseguindo gerar ali o que você previu no software, né, como você mencionou, de simulação. O que vocês fazem hoje? O que tu acha que é interessante que seja feito, né, nessas usinas, principalmente de locação e solo, né? Não, esse é um dos pontos mais importantes, assim, né? Então, assim, quando são diversos componentes, né? A gente, se eu pegar mais ou menos aqui uma usina de 3 megas, né? Que é o número que eu tenho mais fácil na cabeça, né? São, dependendo da situação, são 60 km de cabos, né? Então, são muitos terminais, né? São muitos pontos de contato, são muitos pontos de interface, né? Então, e alguns milhares de placas. Né? Então, por mais que você tome todo o seu cuidado, né? A gente não pode, primeiro, né? Descartar a falha humana, né? E descartar a falha do equipamento em si. Sim. Tá?
Então, é necessária a verificação, né? Então, o comissionamento, hoje a gente divide em dois momentos, né? Existe o comissionamento a frio, que é antes da usina ser energizada, né? Que você vai verificar... tem alguns ensaios elétricos, né? Mas outros ensaios são visuais, né? São verificações aí de terminais, torqueamento, né? De danos nos cabos. A parte elétrica, que você verifica a integridade dos cabos, né? São os chamados ensaios de isolação, para ver se quando você lançou um cabo em uma eletroduto, em uma vala, né? Se ali o cabo de repente não passou em algum lugar e rasgou a isolação dele, né? Tá fechando um curto, alguma coisa. E aí depois que a usina está energizada, né? A gente fala energizada em partes, né? Mas ela não está completamente ligada. A gente vai aos poucos fazendo passo a passo e ligando componente por componente, né? Saindo aí da parte de baixa tensão, na parte CC, até, né, a corrente alternada e, se for o caso, né, média tensão, né? Então, assim, são vários critérios a serem avaliados. Hoje, aqui no Brasil, né, a BNT já tem uma norma específica para isso, tá? Não tinha até um tempo atrás. Eles basicamente pegaram a norma da IEC, deram uma simplificada na norma da IEC. Então, que é a norma internacional. Que é a norma internacional, né? Que é a Instituição Internacional de Eletrotécnica, que tem normas muito boas, assim, bem detalhadas mesmo. E ela criou alguns padrões que a gente entende que são os padrões mínimos, né? E outra coisa também que é muito importante ressaltar, a norma, toda norma técnica são critérios mínimos de qualidade, né? Então, assim, se você está fazendo igual à norma, você já está num critério mínimo, né? Você pode ainda melhorar e estender e fazer mais testes, né? E garantir realmente a qualidade. Então, é muito comum, né? A gente fazer testes de operação, você energiza, né? Você abre um painel, passa a câmera termográfica, né? Vê se tem ponto quente, tá? Às vezes um cabo visualmente está tudo ok, né? Mas aí você tem que passar a câmera térmica para garantir que aquele equipamento está ok. E se você não fizer e tiver um ponto quente, ele nos primeiros meses não vai acontecer nada, né? Mas ao pouquinho ele vai começar a derreter a isolação, né? Vai acontecer alguma coisa e eventualmente vai dar um curto, vai impactar, né? Na string inteira, né? Vai impactar na string inteira, né? Então, e até mesmo causar um incêndio, né? Então, assim, a gente não pode deixar de pensar, né, que tem uma corrente muito alta passando ali. Tá? Eu pessoalmente eu já vi assim um conector MC4 derretendo, né, por causa de um curto. Caramba. Então o conector falhou, então assim, o conector estava interligado, ele simplesmente se desintegrou, assim, né? É uma corrente muito alta, 8 amperes, né? É uma corrente que você poderia até soldar, uma solda elétrica você poderia fazer, né? Então não parece, mas e outra coisa é que se o módulo fotovoltaico está no sol, ele já está energizado. Né? Tudo bem que os 40, 50 volts deles ali tá ok, né? Mas quando você está fazendo interligação, você já tem mais ou menos 800, 1000, 1500 volts ali na mão, né? Tranquilamente já é o suficiente para matar uma pessoa, né? Então, assim, tem que ter todo esse cuidado, né? Tem que ter o uso dos EPIs, né, adequados, né? Existe uma classe de tensão para cada EPI, né? Existe o EPI de baixa tensão, existe o EPI de média tensão, né? As luvas específicas, né? Você tem um capacete, você tem a viseira, né? Porque pode ter um arco elétrico, tá? E realmente, assim, pode vir ao pior dos cenários, né? Então, essa se o questão... equipamento não for adequado, ele não vai isolar, né? Exatamente, né? Então, a gente já viu casos assim, né, realmente de equipamentos que eram para proteger e falharam, né? Pode acontecer, né? Infelizmente pode acontecer, né? Então é isso, é seguir todos os critérios da norma, né? É criar realmente relatórios, e isso é até uma forma de você se resguardar no futuro, né? Então às vezes você tem ali montar uma usina para um cliente, né? E esse cliente não está fazendo manutenção, acontece alguma coisa, você consegue garantir para ele, não, que olha, né, eu fiz os testes na época e naquele momento estava tudo bem, né? Se você não fez a manutenção alguma coisa, né, aí tudo bem, foge do meu controle, né? Então, assim, é extremamente importantíssimo, né, fazer o comissionamento, né, respeitar todas as etapas. É super normal a gente receber uma pressão do cliente para energizar logo, né? Poxa, tá pronto, liga, aí você, nesse momento, realmente tem que ser um pouco sangue frio e dizer, não, calma, né, eu tenho um protocolo ali a ser executado. Protocolo a ser executado, né? E aí quando eu terminar a gente liga, né? Mas até lá, né, não vou fazer nenhuma atuação que põe em risco ou o equipamento ou a mim mesmo ou a equipe, né? Então, ainda mais num projeto grande, né, cara? Ainda mais num projeto grande, né? E aí é um ponto realmente que te resguarda, assim, de até eventuais problemas no futuro, né? Então é seguir norma de comissionamento,
e ir até um pouco mais além dela, né? Seria a minha sugestão. E sempre que possível dar uma olhadinha nas normas internacionais, que elas são bem mais complementares do que as normas brasileiras. Talvez seja o futuro do que a nossa venha a evoluir e se atualizar. Justo. E elas costumam ser atualizadas mais rápido também. Legal. Boa. Pessoal, vamos chegando aí no final desse papo. Caramba, aula, hein? Bastante coisa. Bastante coisa. Para quem já está no setor aí, tenho certeza que a gente falou de coisas aqui que pouco são faladas, né? Ou pouco se entra tanto nesse nível de detalhe. Cara, Peter, obrigado aí. Acho que você é um dos caras que está, de fato, ajudando aí a desenvolver o setor, somente aqui no nosso estado. É muito bom aí ter você como parceiro. Obrigado pelo papo, obrigado pelas opiniões. E, galera, é isso. Ficamos por aqui. Mais um episódio do Sunicast. Em breve a gente volta aí com novos conteúdos. Aguardem novidades. No descritivo vão estar os contatos aqui da PW2, para quem quiser aí entrar em contato, quem for investidor e quiser falar aí com o pessoal, discutir um pouco novos projetos. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu! Valeu!